Estamos num ano de eleições, daqui 2 meses tem eleições, e a gente está um pouquinho apreensivo quanto ao que vai acontecer. O que será do Brasil e o que será de nós a partir do ano que vem? Aí o Albert falou, né? O Albert falou que, dependendo do resultado das eleições, ele vai colocar uma placa de vende-se na casa a partir de outubro, e no ano que vem ele vai para a Holanda. Aí eu perguntei se a Core está favorável ou não. Mas o fato é o seguinte, que eu não tenho condições, mas se eu tivesse, não sei se eu não cogitaria a mesma coisa, tá? Então, uns estão mais preocupados, outros menos. O que será do Brasil? O que será de nós a partir do ano que vem? Então vamos... Será como Deus quiser, Gerd. Será o que Deus quiser. Agora, vamos entender essa questão do se Deus quiser, o que Deus quiser. Quando eu falo que será o que Deus quiser, é isso mesmo. É exatamente isso. Mas eu não estou ignorando o fato do mal com isso. O mal está aí. Os que assistiram o estudo bíblico de quinta-feira viram 1 João capítulo 5, como João fala deixa eu ver se eu coloquei aqui. O mundo está sob o poder do maligno. Jesus fala diversas vezes nos evangelhos, chama o diabo de o príncipe deste mundo. O príncipe deste mundo. É assim que Jesus chama o diabo, o príncipe deste mundo. O apóstolo Paulo fala das autoridades, dos poderes espirituais, poderes, autoridades que regem este mundo sob trevas. Perfeito? E Jesus fala isso, chama o diabo de o príncipe deste mundo. O apóstolo Paulo fala dos poderes e das autoridades que estão sob esse mundo de trevas. O apóstolo Paulo fala do Deus desse mundo, que é Satanás, o Deus desse mundo. E João diz, o mundo está sob o poder do maligno. E isso, pessoal, é isso. Então, quando eu digo que será feita a vontade de Deus, eu não estou dizendo que tudo que está acontecendo é da vontade de Deus. Pelo contrário, o que está acontecendo, e boa parte do que está acontecendo não é da vontade de Deus, nunca foi da vontade de Deus e é ao contrário da vontade de Deus, certo? Porque o mundo está sob o poder do maligno. Isso é uma coisa. Agora, também nós precisamos ter total ciência como cristãos da soberania de Deus. De que Deus é o soberano e continua sendo soberano sobre todas as coisas. Então, se por um lado nós vemos a ação do mal nesse mundo, nós também sabemos da soberania de Deus e que Deus impõe um limite ao mal, está impondo um limite ao mal, que as coisas não estão fora do controle de Deus, e de que Deus age sim, quando e como Ele deseja, porque esse mundo continua sob a autoridade. Se o diabo é o príncipe deste mundo, Deus é o rei, incomparável. E Deus continua soberano sobre tudo e sobre todos, perfeito? E nós temos que lidar com essas duas questões. Então, eu quero fazer vocês olhar um pouquinho para o passado. Eu não sei o futuro, só Deus sabe. Eu quero fazer vocês olhar um pouquinho para o passado, para o que nós sabemos da história do povo de Israel. E o que nós sabemos da história do povo de Israel é nítido na história do povo de Israel o quê? Quando Israel tinha um rei fiel, havia paz, havia prosperidade e havia bênçãos de Deus. Certo? Quando Israel tinha um rei infiel, o pecado proliferava. Um rei fiel, os reis fiéis, eles
quebravam os altares pagãos. Era uma das primeiras coisas que eles faziam. Vários reis fizeram isso. Quebravam os altares pagãos que tinham sido erguidos na época dos reis infiéis. Quebravam os altares pagãos, restauravam a verdadeira religião, restauravam os verdadeiros valores. Na época dos reis fiéis, o que acontecia é isso que fala Crônicas. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e sararei a sua terra. E na época, por mais que os reis maus traziam desgraça para a nação, né? E eu estou falando dos reis como cabeças, mas o povo era infiel. Quem construía os altares era o povo, certo? Então, mas os reis bons, eles quebravam esses altares, fomentavam a verdadeira religião de novo. Então o povo se humilhava, orava, buscava a face de Deus, se afastava dos maus caminhos, e Deus ouvia, perdoava e sarava a sua terra. E havia paz e prosperidade. E isso é nítido no período dos juízes. O período dos juízes é assim, ó, é uma espiral. Reis bons, daí paz, prosperidade. Quando tinha paz, prosperidade, o pessoal se esquecia de Deus, se afastava de Deus, e daí vinha, e Deus então, sem Deus, o mal proliferava, e então Deus também tirava as suas mãos de bênção sobre o seu povo, e eles colhiam o que tinham plantado, e vinha a desgraça. Mas então eles se humilhavam, oravam, buscavam a face de Deus, e Deus então novamente os curava, sarava a sua terra. E assim foi um espiral. Durante todo o período dos juízes, durante todo o período dos reis, o mesmo espiral. Fidelidade e infidelidade. Agora, em partes, a gente consegue aplicar isso para o Brasil, em partes não. Porque Israel era uma monarquia. O monarca mandava. No Brasil, não é monarquia. No Brasil, nós temos uma democracia. E na democracia, o Estado, que lá para Israel o Estado era um Estado teocrático, quer dizer, Deus era o soberano, mas no Brasil, nós temos um Estado laico, quer dizer, um Estado que não tem religião. Perfeito? Já começa por aí. Um Estado que não tem religião, teoricamente, a religião da maioria falaria um pouco mais alto dos valores e nos costumes. A questão é, qual é a religião da maioria no Brasil? A maioria ainda tem religião? Compreende? Então, na prática, o que está, né? O que o povo faz? Outra questão é que o rei no nosso país, digamos que a gente tenha um governante fiel, ele pode ser fiel apenas por 4 anos, porque quem é que decide o futuro dos próximos 4 anos? Ele não é um monarca que fica até a morte. Daqui 4 anos, o demo não é demônio, viu? Em grego, demo é povo, Mária. O demo, né? Se torna quase um demo mesmo, mas, enfim. Democracia, a cracia do povo, né? O governo do povo. Daqui 4 anos, o povo vai lá e vota num novo, não só num novo governante, mas em vários novos governantes. E daí, pessoal, numa democracia, a gente tranquilamente pode dizer que cada povo tem o governo que merece. Porque quem colocou lá? Livre e espontaneamente, pelo voto, o povo. Então, não pode-se dizer que cada povo não tem o governo que merece numa democracia. Infelizmente é isso. Correto? Então,
A questão para mim agora é a seguinte: em que estágio está o nosso país? Nós sabemos, pela história do Antigo Testamento, que quando o povo é fiel e tem governantes fiéis, nós podemos esperar o melhor. Agora, quando o povo é infiel e tem um governo infiel, vem destruição. Então a pergunta que eu me faço é a seguinte, biblicamente, é em que estágio está o Brasil? Só isso. E quando a gente vê como estava o povo de Israel, e quando a gente lê os profetas Isaías, Jeremias, Ezequiel, vocês estão lendo lá, né? Isaías em casa. Quando a gente lê Isaías, Jeremias, Ezequiel, os pecados do povo de Israel naquela época, pessoal, parece que está fazendo um relatório do Brasil. Não é? Parece um relatório do Brasil. Chamam o mal de bem, o bem de mal, fazem das luzes trevas, das trevas luz, uma inversão de valores, isso a gente nota. E não estou falando dos altos governantes. E sim, neles também. Mas eu estou falando do povo. O povo está numa inversão de valores muito grande. Estão notando? O que é mal aos olhos de Deus, o pessoal já, não, mas isso é tranquilo, tá? Já faz, e já não acha tão errado. A luz estão chamando de trevas, as trevas estão chamando de luz. Ele fala dos subornos, e suborno, suborno, não estou falando só dos políticos, o nosso povo aceita subornos, do menor até o maior, é um país que aceita subornos, compreende? Assim, o rumo que as coisas estão, não é o rumo, é a rapidez que as coisas estão indo. Se a gente olha para 50 anos atrás e se a gente olha para hoje, a rapidez com que o mal está se proliferando. O rapaz esses dias, 37 anos lá do Nordeste, que casou com 9 mulheres, aqui no Brasil, Nordeste. Rapaz, um modelo, 37 anos, casou com 9 mulheres, mandou carta para 37 igrejas para ver que igreja queria fazer o casamento dele. E achou um louco de um padre que fez o casamento dele. Em algum lugar de São Paulo, ele não queria nem divulgar para o pessoal não cair matando em cima do padre da igreja. Mas casou na igreja. Ilegalmente, porque aqui no Brasil não se pode fazer isso. Não tem poligamia aqui no Brasil. Mas casou pelo menos na igreja lá, achou um padre louco que casou ele. Né? Já ouviram trisal? Já ouviram? Casal, trisal. O que está aparecendo no meu celular, nas notícias do meu celular de trisal está se tornando comum. 2 homens e uma mulher, 2 mulheres e um homem, entendeu? Poliamor. LGBTQI+. Estão entendendo que como isso avançou? 50 anos eu acho que é demais, né, seu Jaime? Eu acho que não dá nem 50 anos. Nós estamos num declínio moral tremendo aqui no Brasil. Não só no Brasil, no mundo, mas estou falando do Brasil agora. Então é assim na área sexual, é assim na área moral, é assim na área dos nossos governantes. Então, para mim, a questão é em que estágio está. E uma das coisas que eu quero, não com alegria, mas é uma constatação bíblica que eu quero mostrar para vocês hoje, é o seguinte: que Deus chega a uma altura
que Deus manda castigo. Deus é como um pai que às vezes tem que corrigir o seu filho. E sabe como Deus corrigiu Israel e Judá? Sabe como Deus fala da Assíria? Vocês notaram na leitura aqui, mas eu vou mostrar outras passagens para vocês. Deus chamou a Assíria e a Babilônia de a vara na sua mão. E Deus usou a Assíria. Assírios, vara do meu furor, em cujas mãos está o bastão da minha ira. Deus usou os assírios como uma vara na mão para castigar os seus filhos, para trazer os seus filhos à realidade e ao arrependimento de novo. Deus usou a Babilônia. Babilônia, você era o martelo e as minhas armas de guerra. Babilônia, você era o meu martelo. Deus usou a Babilônia como um martelo sobre o seu povo. Por meio de você despedacei nações e destruí reinos. Já vem de um país remoto o Senhor e os instrumentos da sua indignação para destruir. Os instrumentos da sua indignação. A Assíria foi um instrumento nas mãos de Deus. A Babilônia foi um instrumento nas mãos de Deus. Deus fez. O soberano fez. Quando a maldade se prolifera e quando a maldade chega a um ponto tal, Deus age. E o pai muitas vezes castiga os filhos por amor, porque 50 anos depois ele chamou eles todos de volta, eles voltaram para a terra, né? Eles herdaram tudo de novo e sob a bênção de Deus reconstruíram, mas reconstruíram sob humilhação, oração e realmente se afastaram dos seus maus caminhos. Esdras, Neemias, período de reconstrução, mas reconstrução com outras bases. Se tivesse permanecido sempre do mesmo jeito, não haveria arrependimento. Deus fez, Deus agiu. Então, o que Deus fará? Em que ponto está a indignação de Deus com os pecados do nosso país? Está excedendo o limite do tolerável para Deus agir dessa forma, com castigo? Ou ainda dá para reverter? Só Deus tem a resposta para essas perguntas aqui. Mas o que eu estou querendo fazer vocês perceber é o seguinte: o resultado das eleições tem a ver com o maligno e com o mal? Tem. Mas também pode ter a ver com o castigo de Deus e com uma chamada e uma repreensão necessária sobre um povo que caminha para a iniquidade? Também pode, certo? Deus pode usar um governo mau, como os assírios não eram bons, os assírios eram maus. Essa era a angústia de Abacuque. Abacuque disse: Senhor, você vai usar um povo como esse para castigar a gente? Um povo mau como esse? Sim, Deus usou a Síria como sua vara, usou os babilônios como seu martelo, e Deus pode usar um povo mau como sua vara e como seu martelo. Martelo, destruição, Edson. Pode? Pode. Já fez? Já fez. Estou olhando para trás. Mas vai? Não sei. Já chegou nesse limite? Não sei. Quem vai responder é Deus. Deus é soberano. Só estou fazendo vocês enxergar isso. Mas ainda dá tempo? Dá. Talvez. Talvez. E agora eu quero mostrar outra coisa. Eu tenho também notado, eu vejo essa proliferação do mal no mundo, também no nosso país, mas o nosso país também tem um despertar muito grande de muitas igrejas e de muitas pessoas buscando a Deus. Eu me emocionei e foi por isso, talvez, até por isso que eu coloquei essa mensagem essa semana. Foi terça-feira, recebi um vídeo de uma multidão. Isso deve ter sido aí, há pouco tempo, uma multidão de jovens reunidos, e uma música muito bonita, de confiança em Deus, pedindo que Deus sare a terra. Uma multidão de cristãos reunidos no estádio. Muito bonita a música, e pedindo que Deus sare a terra. Ótimo. Deus pode fazer? Deus pode fazer.
Então, isso é bom. E eu quero mostrar esse lado para vocês também, de que a oração de um justo é poderosa e eficaz, e Deus sempre nos mandou orar. E tem muitas pessoas orando nesse país, para que Deus haja. Eu quero citar para vocês o caso de Ezequias. Ezequias, a Síria havia pego o reino do norte, invadiu o reino do norte todo, tomou o reino do norte, deportou o povo do norte, começou a avançar sobre o sul, tomou muitas cidades do reino do sul, chegou em Jerusalém, sitiou Jerusalém, cercou Jerusalém. E então o rei Ezequias, um rei fiel a Deus, Ezequias então clamou a Deus pela libertação da cidade, clamou a Deus para que Deus intervisse, e que Deus não castigasse a cidade. E Deus aceita a oração de Ezequias. E Ezequias também, Deus manda Isaías, o profeta Isaías, dizer para Ezequias: Ezequias, você vai morrer. E Ezequias de novo pede a Deus: Senhor, me dá mais uns anos. E Deus lhe deu mais 15 anos. 2 orações aceitas. Vá dizer a Ezequias, diz Deus a Isaías: assim diz o Senhor, o Deus do seu antepassado Davi: ouvi a sua oração, vi as suas lágrimas, acrescentarei 15 anos à sua vida, e eu livrarei você e essa cidade das mãos do rei da Síria. Eu defenderei essa cidade. Aconteceu, naquela noite, o anjo do Senhor veio, matou 184.000 assírios. O rei Senaqueribe voltou com o rabinho entre as pernas para a Síria. E isso está nos anais da história, que Senaqueribe sitiou Jerusalém, e daí ele não tomou Jerusalém, e a história continua que ele estava de volta, mas sem tomar Jerusalém. Quer dizer, o que aconteceu? A Bíblia fala o que aconteceu. O anjo do Senhor veio e matou 184.000 durante a noite, e ele se obrigou a voltar. Compreende? Deus é capaz de reverter. Deus aceita as orações. Deus deu 15 anos a mais para ele, e Deus livrou a cidade que estava sitiada. Deus é o soberano. Deus pode trazer um resultado positivo para esse país? Pode. Nós podemos orar? Nós devemos orar, porque a oração de um justo é poderosa e eficaz. Vamos orar para o nosso país, vamos orar para que Deus sare a nossa terra. Perfeito? Esse é um lado. O outro lado é, Deus também, eu não sei em que limite está, só Deus sabe. Se tiver num limite, mesmo com a gente orando, Deus vai agir. Se Ele achar que é hora de castigo, vai. E aí, Freik, então nós voltamos ao início e não temos solução nenhuma para o problema. Continuamos do mesmo jeito, né? O que vai ser? Eu não tenho a solução. Eu só estou fazendo vocês olhar para o passado e enxergar que as duas têm uma razão de ser. Compreende? Se acontecer o que a gente não espera e não quer que aconteça, é vontade de Deus. E Deus pode estar usando isso como um chicote, como uma vara, para o arrependimento dos seus filhos. Mas e o que será dos meus filhos? Eu tenho filhos pequenos, vocês têm netos? E o que será dos nossos filhos e dos nossos netos, se acontecer o pior? E vier o pior mesmo, né, na pior escala que pode vir. E o que será do... Pessoal, o que aconteceu? Deus permitiu a Síria e a Babilônia invadir. O que aconteceu depois de 50 anos? Deus trouxe eles todos de volta. Certo? O que será dos meus filhos e dos netos? Deus cuidará deles. E pode ser que, se o pior acontecer, pode ser que isso seja o melhor para eles. Porque daqui 50 anos pode ser que tenha um Brasil com bases morais, éticas melhores, arrependido de suas transgressões. Compreende? É isso que Deus fez no Antigo Testamento. E nós? E se acontecer o pior, como é que a gente fica? Vocês já olharam, vocês já se deram conta
quantos profetas foram exilados? Autores bíblicos que passaram pelo exílio. Quando o povo foi exilado, quem foi exilado? Jeremias, Ezequiel, Daniel, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Esdras, Neemias e Ester. Todos esses daqui foram arrancados das suas terras, tomadas as suas propriedades. Nós estamos com medo disso. Nós estamos com medo. E pode acontecer? Pode. Nós estamos com medo de que as nossas propriedades sejam tomadas. Todos esses daqui, com as suas famílias, foram deportados, perderam tudo, perderam casa, perderam propriedades, tiveram que sair do seu país e se ver de repente num país estranho. Entende? Deus cuidou deles. Esses são os nossos grandes profetas aí, Jeremias, Ezequiel. E a gente olha para eles, né, como pessoas, né, de comunhão com Deus. Viveram esse período. Deus vai cuidar da gente. Deus cuidou deles. Olha Daniel lá. Pô, que vida esse de Daniel, hein? Jogado na cova dos leões, no Império Babilônico. Passou por maus bocados. Deus cuidou dele? Cuidou. E o abençoou? Abençoou. Todos esses, olhem para esses, todos. Aconteceu. Deus não desamparou. Pessoal, eu espero que Deus possa atender as nossas orações e de uma maneira pacífica nos sarar a nossa terra e nos dar prosperidade. Certo? Vamos orar por isso. E se aquilo que a gente não quer que aconteça e não espera que aconteça, vier a acontecer? Deus pode usar isso também na sua sabedoria. Na sua sabedoria, que excede o humano entendimento, Deus pode estar julgando que é o tempo de castigar o seu povo, para que o seu povo volte ao arrependimento e volte a uma vida consagrada. E se isso acontecer, Deus também vai cuidar de nós, assim como Ele sempre cuidou. Vamos com confiança deixar Deus fazer o que Ele, em sua santidade e perfeição, precisa fazer. E o que Ele fizer, está bem feito. Então vai passar o 2 de outubro, e depois, de repente, vai ter segundo turno. E como é que a gente vai chegar lá no final do ano? Pessoal, talvez com tristeza, tomara que com alegria, talvez com tristeza, mas aí a gente vai dizer, tá bom, se Deus quis assim, isso era necessário, vamos lá, Deus vai cuidar de nós, em qualquer das hipóteses, Ele cuidará de nós. Continuamos orando pela nossa nação, a exemplo de Abraão, que orou por Sodoma e Gomorra, e até fez negociação com Deus. Senhor, se tiver só 35 justos nessa terra, Deus diz, não vou castigar. Mas Senhor, e se tiver só 20? Não vou castigar. Mas Senhor, e se tiver só 10? Não vou castigar. Quantos saíram? 4. Mas ele orou por Sodoma e Gomorra. Ele intercedeu, e a gente tem que interceder com a mesma, e Deus ouve, Deus, né? Oramos pela nossa nação, a exemplo de Abraão e de Ezequias. Amém.